YouTube. Eita! Queridos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aulinha das nossas segundas-feiras. Queridos, se você está chegando aqui agora, se inscreva aí no canal e saiba que toda segunda, sem exceção, a gente está aqui, né? Claro, né? Com a permissão de Papai do Céu. Toda segunda a gente está aqui, é a nossa 12ª seguida que nós estamos aqui. Toda segunda a gente está aqui ao vivo aqui no YouTube, aqui no canal, dando uma aula 100% gratuita e com muito conteúdo, né? A gente tem falado aí muito de CESP, muito de FGV, mas hoje a gente não vai falar de nenhuma banca específica. Hoje nós vamos falar de uma matéria específica. Beleza? Hoje nós vamos falar da mãe da sintaxe. O que mais cai de análises sintáticas nas provas de concurso público? É sobre isso que nós vamos falar agora. E você não pode nem pensar, nem sonhar em perder, porque esse é um assunto importantíssimo. O que mais cai de análise sintática nas provas de concurso público. Priscila, que prazer ter você aqui mais uma vez aí, né? Fala, Thiago, tudo certo, meu irmão? 100%. Queridos, sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Deixa eu deixar um recadinho aqui para você. Sejam todos muito bem-vindos, com IF ou sem? Ah, garoto, com IF, né? Sejam todos muito bem-vindos. Botar aqui, ó, inscrevam-se. Inscrevam-se no canal, né? Ative aí o sininho para você, né, ter aí todas as notícias de tudo que a gente tem feito aqui toda segunda. Pessoal, essa aula hoje, tá, pessoal? Essa aula hoje aqui, ela vai ser um pouco diferente das aulas que a gente, né, tá tendo às segundas-feiras aqui. Ah, Léo, por que que essa aula vai ser um pouquinho diferente? Bom, essa aula ela vai ser um pouquinho diferente porque é o seguinte, veio uma água aqui. Geralmente, eu faço as aulas só segunda-feira, né? Tem uma aula aqui no YouTube só às segundas. Então, geralmente, é segunda-feira que a gente fala e a gente vem falando bastante detalhe, porque a gente está dando aula para gente que provavelmente ainda não viu a matéria. Essa live de hoje, tá, pessoal, vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou entrar em tantos detalhes na teoria, vou só resolver as questões rapidamente, porque essa semana eu fiz diferente. Eu não sei se você reparou, nessa semana eu coloquei a aula de transitividade verbal toda em teoria completa na sexta-feira aqui. Boa noite, Amil. Tudo bom, irmão? Eu coloquei uma aula de teoria completa aqui, né, na sexta-feira, para que você assistisse a esta aula de sexta-feira, essa aula de transitividade verbal, né, e chegasse a essa aula aqui já sabendo a matéria, sabendo o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo de ligação, o que é um verbo transitivo direto e indireto, como achar o objeto direto, como diferenciar o objeto direto de sujeito, essas coisas todas. Então, a gente entende que você assistiu a aula de sexta-feira, tá? E já chegou aqui sabendo bastante coisa sobre isso. Então, por esse motivo, tá, pessoal? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, beleza? Não vou entrar em tantos detalhes sobre as questões. Nós vamos responder as questões, vai ser uma resposta mais rápida, né? Marco Felipe, boa noite, irmão. Tamo junto. Vamos que vamos. Tem jeito não, né? Tem que estudar. Não tem para onde correr. Né? Então vai ser, né, pessoal, uma aula aí, né, um pouco mais acelerada. Nós não vamos entrar em tantos detalhes, né, como a gente fez aí nas aulas anteriores, porque esses detalhes foram ditos na aula de sexta-feira, que nós tivemos uma aula disso aí sexta-feira, né, e aí você provavelmente tenha, né, acompanhou, espero que você tenha acompanhado, se você está nos nossos grupos aí, eu espero que você tenha acompanhado, espero que você, né, esteja aí com a gente já acompanhando todas as aulas que a gente coloca aqui no canal, né? Então a gente já subentende que você assistiu a essas aulas e que você já está fera nesse assunto,
né? Então a gente subentende isso, espera que você tenha assistido, eu creio muito que você assistiu. Então a gente vai falar, né, pessoal, um pouquinho mais rápido, né, sobre o que tá, sobre essa matéria. Só testar a velocidade aqui da internet para ver se essa internet tá fluindo bem, porque vai, né, que isso influencia total na qualidade aqui da live, para ver se não vai ficar travando, se tá tudo certo, né? Deixa eu ver aqui a merda. Oi, Ala, tudo certo? Então tá tudo certo, né, pessoal? Todo mundo me assistindo bem, todo mundo me ouvindo direitinho, tá? Que aqui pra mim deu uma pequena travadinha, mas tá tudo fluindo sim, tá legal. Graças a Deus tá tudo certo, tudo fluindo, tudo legal. Queridos, então vamos que vamos. Deixa-me ficar pequenininho aqui. Pronto, vamos fazer essas questões. E aí, como você sabe, eu vou fazer as questões mais rapidamente. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida, o que vocês fazem? Você volta lá na aula, tá? Que eu coloquei aqui sexta-feira, tá? Sexta-feira foi que dia? Foi dia 8, né? Se não me engano. Aí eu coloquei essa aula sexta-feira aqui, né? Uma aula completa de transitividade verbal. Você assiste a aula e volta para assistir essa aqui, beleza? Porque eu não vou entrar em tantos detalhes aqui como eu faço normalmente às segundas, não, tá? Vai ser mais rápido. Tanto que geralmente eu coloco 5 questões, 6 questões, eu já coloquei 15. Justamente para fazer mais rapidamente, pois você já assistiu a aula lá sexta-feira, né? A aula de teoria. Então não vamos falar muito sobre a teoria, não. José Luciano, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Sempre. Queridos, vamos lá. Vamos começar então. Parar de besteira, parar de papo. E disse assim, olha aqui. Número 1, não precisa colocar o texto, tá, pessoal? Todas as questões são tiradas do texto, mas são questões gramaticais, eu não precisei colocar o texto. Diz assim a número 1, que comportam o sentimento da contradição. O segmento que possui, no contexto, a mesma função sintática do sublinhado acima, encontra-se também em... Bom, o que está sublinhado é isso aqui. O sentimento da contradição, é isso que se encontra sublinhado. Tá? Desculpa se eu não coloquei ele direitinho. E aí, o que acontece aqui? Pessoal, repare que quem comporta alguma coisa. Comportar é um verbo transitivo direto. Comporta alguma coisa. Comporta o quê? O sentimento da contradição. O verbo transitivo é aquele que pede um complemento. Quando o complemento vem sem preposição do jeito que é o sentimento da contradição, você tem um verbo transitivo direto. E o que completa o sentido de um verbo transitivo direto é o objeto direto, certo? Então, ele quer o termo que tem a função de objeto direto. Que foi o nosso ponto de partida. Cuidado que o verbo foi é o verbo ser. E, pessoal, grava, né? Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Esses são verbos de ligação e não verbos transitivos diretos, tá? Isso aqui, pessoal, é chamado de verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Alguns outros verbos que possuem esse sentido, pode ser Jefferson, tamo junto, irmão, podem ter esse mesmo valor, né? E também funcionar como verbo de ligação. Mas esses aqui são os verbos padrão de ligação, certo? Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se, verbo de ligação. E junto a verbo de ligação, nós nunca vamos ter um objeto direto, pois junto a verbo de ligação, o que nós temos é predicativo do sujeito, letra A está eliminada. Beleza? Agora, a letra B é o que faz muita gente errar, pois muita gente aí deve ter marcado a letra B como gabarito, porque a letra B realmente confunde um pouco. Mas, pessoal,
Aqui, repare que Machado de Assis é o sujeito. Conforme notava Machado de Assis, não é conforme Machado de Assis notava. Cuidado com isso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, olha pra cá que eu vou fazer um negócio aqui pra você. Ó. Cuidado pra você não confundir. Olha só. Vimos várias manifestações. Organizamos várias manifestações. A letra tá feia, mas dá para entender, né? Publicaram várias manifestações e ocorreram várias manifestações. Queridos, grava essa tela aqui, tira um print, tira a foto, pausa o vídeo e reassiste isso aqui 300 vezes, porque isso aqui vale ouro. Essa informação que eu vou passar aqui para vocês, isso aqui vale ouro. Isso aqui cai em concurso o tempo inteiro. Porque o que acontece? Presta atenção aqui, ó. Quem vê, vê alguma coisa. Verbo transitivo direto. Várias manifestações, objeto direto. Quem organiza, organiza alguma coisa. Verbo transitivo direto. Várias manifestações, objeto direto. Quem publica, publica alguma coisa. Verbo transitivo direto. Várias manifestações, objeto direto. Agora presta atenção porque essas três frases aqui são frases normais, frases que você está acostumado a ver. Beleza? Tamo junto, meu irmão? Top! Lives que você está acostumado a ver, né? Lives. Questões, frases que você está acostumado a ver o tempo inteiro. Isso aqui é o comum. É um termo sem preposição, tá vendo? Várias manifestações. Depois de um verbo funcionar como objeto direto. Esse é o normal. Termo sem preposição, depois de verbo funcionando como objeto direto. Aí o aluno acredita realmente que no ocorreram várias manifestações, também nós vamos ter um objeto direto, porque esse é o comum. Termo sem preposição depois de um verbo é objeto direto. Normalmente, esse é o comum. Você está acostumado a analisar sintaticamente assim. Você está acostumado a falar dessa forma, a agir dessa forma, a escrever dessa forma. Eu garanto hoje que você escreveu várias mensagens no WhatsApp. E a maioria dos termos sem preposição que você colocou depois do verbo se classificavam sintaticamente como objeto direto. Esse é o normal. Só que aí na prova não cai o normal, cai assim. Pessoal, o verbo ocorrer não é transitivo direto, o verbo ocorrer é intransitivo. Simplesmente várias manifestações ocorreram, várias manifestações é o sujeito. Cuidado com isso aqui. O que a prova faz? Ele coloca o sujeito depois do verbo e tenta te confundir com o objeto direto, porque normalmente o termo depois do verbo é objeto direto, quando vem sem preposição. Você está entendendo a pegadinha da banca? Ele coloca o sujeito depois do verbo e tenta te confundir falando que aquilo ali é o objeto direto. Mas não vai ser e você precisa ter muito cuidado com isso. Tá bom? Certinho? Tranquilo? Ah, garoto! Então, pessoal, vamos que vamos! E aí você volta aqui para a questão. É isso aí, Jéssica, não tem jeito, né? E aí você vem aqui para a questão, ó. Aí você vê que Machado de Assis é quem notava.
Machado de Assis é o sujeito e por isso que ele não pode ser, né? Ó, aqui falta a convicção das teorias. Ó, a convicção das teorias falta. Ó, de novo, tá vendo? Sujeito. A letra D, ó, se deve ao prestígio, tem a preposição a, tá vendo? Aí não, o que se deve a alguém, verbo transitivo indireto, aqui é o objeto indireto, não tem nenhum mistério. Essa é a mais fácil de eliminar porque tem preposição, e ele quer o que é objeto direto, né? Pessoal, letra E, o gabarito, quem reconhece alguém, verbo transitivo direto, os inconvenientes desta praxe, objeto direto, tá vendo? Completa o sentido de verbo com uma preposição. O único problema ali era você confundir tanto a B quanto a C, né? Porque aí você pensa, caramba, um termo sem preposição depois de um verbo, né? Normalmente é objeto direto. Como que aconteceu no enunciado, como que aconteceu na letra E. Mas não é o que aconteceu na letra B e na letra C. Na letra B e na letra C ele colocou o sujeito depois do verbo justamente para você pensar que ali é um objeto direto. E isso acontece, gente, é impressionante. Vou ficar até grandinho aqui. É impressionante. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo todo isso acontece em concurso público. Isso acontece o tempo inteiro em prova, independente da banca. Hoje nós não estamos falando de banca nenhuma específica. Cai muito no CESP? Cai. Cai muito na FGV? Cai. Cai muito na FCC? A FCC é que mais cobra essa aqui. A OCP, Consulplan, Selecom, né? Outra banca muito grande também que costuma cobrar muito isso, Sesgran Rio, IBAD, todas essas bancas costumam cobrar muito isso aqui, beleza? Tranquilo? Boa noite, meu irmão, tudo certo, né? Tamo junto. E aí, pessoal, isso aqui costuma cobrar muito, demais, tá? Então, aqui, ó, parte. Então, vem. Aí aqui, pessoal, vamos lá. Aqui é o seguinte. Presta atenção que essa questão aqui, ela traz uma pequena dificuldade pra gente, tá? Porque é o seguinte, queridos, esse verbo falar, quando você tem falar de alguma coisa, ele pode ser classificado de duas formas, tá? Ele pode ser classificado tanto quanto um verbo intransitivo, beleza? Intransitivo, quanto como um verbo transitivo indireto. Os autores aceitam as duas classificações para esse verbo falar quando ele vem com a preposição de ou com a preposição sobre, ó. Sobre as decisões, tá? Você pode classificar como um verbo transitivo indireto, certo? E aqui como objeto indireto. Ou você poderia classificar como um verbo intransitivo e aqui como um adjunto adverbial de assunto. Eu particularmente prefiro a segunda opção. Mas as duas formas de você analisar são aceitas, né, pelos gramáticos mais atuais aí, tudo bem? Eu prefiro a segunda, mas vamos lá. A satisfação no trabalho não significa necessariamente prazer. Olha, sem preposição, tá vendo? O que significa? Significa alguma coisa. Verbo transitivo direto, prazer é o objeto direto, logo não podemos ter a letra A. Depois da letra B, a sugestão parece imprudente. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar são verbos de ligação. Parecer é um verbo de ligação, logo imprudente é o predicativo do sujeito. Quando uma escolha não faz sentido, quem faz alguma coisa, verbo transitivo direto. Sentido, objeto direto. E as razões que mais pesam, olha, é a única que pede preposição, porque pesa em alguma coisa, verbo transitivo indireto. Nas grandes escolhas, objeto indireto. Vai ser o gabarito. Porque na letra E a construção de sentido requer tempo e persistência. Quem requer alguma coisa, verbo transitivo direto.
você só tem objeto direto em tudo, entendeu? E predicativo do sujeito aqui. Todos os termos sem preposição, mas ele quer o verbo que pede preposição. O único que pediu preposição, fácil, letra D de dado. Certo? Não estou entrando em tantos detalhes, porque a gente tem uma aula teórica disso que nós colocamos aqui na sexta-feira, né? Então, caso você tenha alguma dúvida, assista a aulinha que está sexta-feira aí para você. Vou deixar essa aula gravada por um bom tempo, tá, pessoal? Não vou tirar agora do ar, tá? Deixar por um bom tempo aí. Mas olha só que coisa linda. Letra D, vamos para número 3. Olha que bonito. E número 3 diz assim: primeira forma de comunicação humana mantém sua prestigiosa eficiência. Pessoal, quem mantém, mantém alguma coisa. Verbo transitivo direto, sua prestigiosa eficiência, objeto direto. Aí ele fala que o verbo, que possui o mesmo tipo de complemento do sublinhado acima, encontra-se também sublinhado em, ou seja, mais uma vez, você vai ter que procurar o verbo transitivo direto. Achou o verbo transitivo direto? É o gabarito. As pesquisas sobre a antiguidade e valorização de certos gestos apaixonam estudiosos. Bom, pessoal, olha aqui, apaixonam estudiosos. É como se fosse assim, ó, encantam estudiosos. E quem apaixona, apaixona alguém. Nesse sentido, tá, pessoal? Como quem encanta, encanta alguém. Estudioso é objeto direto, sim. Gabarito provavelmente vai ser a letra A. Ah, Léo, mas quem se apaixona não se apaixona por alguém? Sim, mas repare que o sentido ali daquele verbo apaixonar está diferente do verbo se apaixonar. Eu quero dizer que as pesquisas apaixonam estudiosos, ou seja, essas pesquisas encantam, conquistam estudiosos, entendeu? Boa noite, Jéssica. Tudo bom, meu bem? As duas Jéssicas aí, né? Top. Pessoal, então, letra A vai sim ser o nosso gabarito. E ela tá acertando tudo, né? Por enquanto tá gabaritando, graças a Deus. Porque não existe, logicamente, a mesma tradução. Pessoal, o verbo existir é intransitivo, tá? A mesma tradução literal de cada gesto é o sujeito. É como se eu colocasse aqui, ó. A mesma tradução literal de cada gesto não existe. Estirar a língua é insulto. Ó, é o verbo ser, verbo de ligação, insulto predicativo do sujeito. Ó, o verbo ser ali, ó. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Verbo de ligação. Ocorre a infindável série dos gestos intencionais. O verbo ocorrer é verbo intransitivo. Mais uma vez o sujeito depois do verbo. Essa infindável série dos gestos ocorre. Mais uma vez o sujeito depois do verbo, né? E aí não pode. E ajoelhar-se e levar a mão à fronte são universais. Verbo de ligação, mais uma vez, pois é o verbo ser. E ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar, tornar-se. Verbo de ligação, onde nós temos um verbo transitivo direto logo na letra A. Cuidado para você... a primeira coisa, tá, pessoal? A gente ensina muito nos cursinhos aí, eu também ensino muito isso, né, pessoal? Eu ensino muito, assim, nos cursinhos, né, as questões, né, de sintaxe, de análise gramatical, a gramática, enfim. Mas a primeira coisa que você precisa entender, tá, pessoal, é que não existe nada mais importante que a interpretação, o entendimento. Então, antes de você fazer qualquer análise gramatical, você precisa entender o que está escrito, o sentido daquele verbo. Veja que aquele verbo apaixonar está no sentido de conquistar, né? E quem conquista, conquista alguém, verbo transitivo direto. Não está no sentido de você se apaixonar como, nossa, eu me apaixonei por aquela menina. Realmente aí o verbo apaixonar-se, né? Ele vem com a preposição, é transitivo indireto. Você se apaixona por alguém, né? Ou por alguma coisa. Eu me apaixonei por aquela roupa, né? Então, é diferente. Ali está no sentido de apaixonar, no sentido de conquistar. Conquistam estudiosos, entendeu? Gabarito letra A. Vamos para a questão 4. Tá com a letra muito grande aqui essa questão, não tem necessidade disso. Bom, beleza.
E aí diz assim a questão 4. Na América Latina, o regime democrático sabidamente convive com níveis infamantes de desigualdade social. Pessoal, quem convive com alguma coisa. Beleza? Olha só que coisa. E essa questão aqui é legal. Essa questão aqui é muito interessante. Beleza? Essa questão aqui, sim, é bem legal, é bem interessante. Aí ele diz que o elemento sublinhado acima possui no contexto a mesma função sintática que o sublinhado em. Queridos, essa aqui é legal. Essa aqui é bem interessante, tá? Essa aqui essa é a mais difícil, eu acredito que seja essa aqui, porque a primeira coisa que o aluno vê aqui é a preposição com. E aí ele sabe que aquele termo ali é um termo preposicionado, certo? E aí qual é a primeira coisa que o camarada vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer ali é procurar onde é que tem aqui um termo preposicionado. Porque preposição, objeto indireto, tudo mais, aquelas coisas todas ali que você já conhece, que você já sabe, né? E aí o que acontece? Ele vai olhar nas questões aqui, nas opções, e você vai ver todos os termos preposicionados. Ó, a níveis mais altos, de fatores, no início, das redes, por toda parte. E aí você fica doido, porque você não consegue já eliminar só sabendo o que é termo preposicionado, entendeu? Essa é mais difícil. Essa talvez seja a mais difícil da folhinha. Mas olha, pessoal, quem convive com algo. Verbo transitivo indireto, com níveis infamantes de desigualdade, objeto indireto. Certo? Beleza? E ali vai ter o seguinte. Foram se rebustecendo à medida que ascendiam a níveis mais altos de renda per capita. Aí você vê que esse termo com preposição está ligado a um verbo. Logo, Vinícius, vai para o YouTube, cara. Essa aula aqui é no YouTube. Clica no último link lá dos meus stories, que tem um link que você vai direto para o YouTube. Lá você vai ter aula. Aqui você só vê minha cara, não serve para muita coisa, não. Aqui no Instagram. E aí, pessoal, você vê que é um termo preposicionado ligado a um verbo. E aí você vai ter aqui que a configuração de fatores relevantes, você já vai eliminar, porque esse de fatores relevantes está ligado à configuração, que não é verbo, é substantivo. Então aqui seria um complemento nominal, tá fora. No início, é um adjunto adverbial de tempo. Então tá fora. Redução das desigualdades sociais. Das desigualdades sociais está ligada à redução. Redução é substantivo, não é verbo. Então não pode ser um objeto indireto. Isso aqui, pessoal, é um complemento nominal. As desigualdades são reduzidas. E existe por toda parte, o verbo existir é intransitivo. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. O gabarito vai ser a letra A mesmo. Embora a letra A seja a melhor resposta, ok? A letra A aqui é a melhor resposta, indiscutivelmente. Mas eu, na minha opinião, tá? Minha humilde opinião de professor de vocês aqui, eu não concordo com essa questão. Para mim, essa questão é uma questão que cabia recurso tranquilamente, tá? Para mim, é uma questão que cabia recurso. Por quê? Porque para mim, a níveis mais altos de renda per capita, ascendia como? A níveis mais altos de renda per capita. Para mim, a nível mais alto de renda per capita não é objeto indireto. Para mim, aquilo ali é um adjunto adverbial de modo.
e não um objeto indireto, entendeu? Mas é a única que a prova poderia dar como gabarito. Então você vai marcar. Então, pessoal, mesmo que você não concorde com o gabarito dado pela banca, com a questão, enfim, acho que a questão tem que ser anulada, o seu papel é marcar a melhor opção. Esse é o seu papel, marca a melhor opção, tá? Depois, se vai ser anulado ou não, essa questão mesmo não foi anulada, tá? Mas é uma questão que cabia recurso. Para mim, aquilo ali é uma adjunta adverbial de modo, ascendiam como a níveis mais altos de renda. Não é, para mim, um objeto indireto. Sinceramente, eu não classifico aquilo ali como objeto indireto, não. Mas é a melhor opção, porque as outras não tem como. Ó. Na letra B está ligada a um substantivo configuração. Na letra D, também está ligada a um substantivo, a redução. Na letra E, por toda parte, é uma adjunta adverbial de lugar. E na letra C, uma adjunta adverbial de tempo. Então, a única que ele poderia imaginar que é um objeto indireto é a letra A, assim como no enunciado. Mas eu não concordo, tá? Tô sendo muito sincero para vocês. Tá legal? 5. Mais uma, bem tranquila, que diz assim: facilita o surgimento... Vou botar aqui, calma aí. Facilita o surgimento econômico e político de uma classe média. Pessoal, quem facilita? Facilita alguma coisa, verbo transitivo direto. O crescimento econômico e político, isso é o objeto direto. Mais uma vez, o objeto direto aqui. E ele diz que o verbo que no contexto possui o mesmo tipo de complemento que o sublinhado acima está empregado em. O regime democrático convive, ó, aqui de novo, ó, com níveis infamantes. Quem convive, convive com, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Tá fora, preposição aqui já entregando, né? Certa tensão entre os conceitos de institucional e substantivo da democracia existe. O verbo existir é verbo intransitivo, tá, pessoal? Certa tensão aqui é o sujeito, beleza? Tudo isso. Mas nada assegura que a configuração de fatores... Opa! Queridos, eu acho que vai ser aqui, ó. Porque quem assegura, assegura alguma coisa. Verbo transitivo direto. Assegura o quê? Que a configuração de fatores, blá, 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 isso aqui é o objeto direto. Na verdade, uma oração, né, e tal, subordinada, substantiva. Mas, ó, quem assegura, segura alguma coisa. Assim como quem facilita, facilita alguma coisa. Então, com certeza, o gabarito vai ser a letra C, porque na letra D tem um verbo foi. O verbo foi é o verbo ser, e já falamos dele, ele é verbo de ligação. O crescimento econômico não é objeto, né? É o predicativo do sujeito. E a democracia surge, verbo intransitivo, porque simplesmente quem surge, surge. Gabarito, letra C de casa, com certeza. Beleza? Verbo transitivo direto. Que top, cara. Muito bom. Fico feliz quando vocês acertam. Ah, moleque! Pra gabaritar, meu irmão, não tem jeito. O jogador busca o sucesso profissional. A mesma relação sintática entre verbo e complemento sublinhados acima está em... De novo, ó. Buscar, verbo transitivo direto. Quem busca, busca alguma coisa. O sucesso pessoal é o objeto direto. Bem fácil, bem tranquilo. É só você procurar onde que há um objeto direto e um verbo transitivo direto também. É indiscutível, o é um verbo de ligação, é o verbo ser, indiscutível é o predicativo do sujeito. Não pode ser a letra A, nós não temos um verbo transitivo direto na letra A. O futebol tem, opa! Quem tem alguma coisa, verbo transitivo direto, implicações e significações psicológicas e coletivas, objeto direto, tudo certo com a letra B, sendo o nosso gabarito. Funciona como escape. Pessoal, o verbo funcionar é verbo intransitivo. Se eu falar para você que essa caneta aqui funciona, isso é um verbo intransitivo. Eu parei no verbo e funcionou. Como escape é o modo como ela funciona. Aquilo ali seria um adjunto adverbial de modo, entendeu?
Então, não pode ser aí, né, o gabarito letra C, verbo intransitivo. Vai ser letra B mesmo, né? A solução para muitos é a conversação. Verbo ser, mais uma vez o verbo ser, é verbo de ligação. Conversação é o predicativo do sujeito. E depender, né? Quem depende de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Das qualidades pessoais de seus membros é o objeto indireto, ó, a preposição de aqui, ó. E nosso gabarito, letra B de bola. Aí, a aula aí tá arregaçando, né? Mandando bem. Top demais. A garota, olha que coisa linda, né? Tá vendo, pessoal? Não é difícil. Cara, sinceramente, eu vou dar aqui uns dias, tô conversando com um rapaz que trabalha comigo aí na questão das postagens, né, de marketing e tal. E eu vou daqui uns dias, tá, pessoal, disponibilizar aí gratuitamente, tá? 4 aulas de análise sintática, a base da análise sintática. Queridos, eu vou ser bem sincero para vocês. Se você domina sujeito, transitividade verbal, sujeito, voz verbal, transitividade verbal e regência em crase, esses 4 assuntos, a sintaxe fica realmente muito fácil para você. Muito, tá? E eu vou disponibilizar para a galera aí de forma gratuita essas 4 aulas, tá? Show. Denaí, foi você, não foi, que comprou ontem ou anteontem, não sei, o Missão PEMERGE comigo? Foi você, não foi, Denaí? Espero que... Teve uma Denaí que comprou, acho que foi você, eu não lembro. Deve ser, né? Um nome diferente assim, deve ter sido você. Depois você me confirma aí e me diz aí se você já assistiu alguma aula, se você tá gostando do curso lá. Acho que o curso tá bem interessante, né? Missão PEMERGE, cara. Se você vai fazer a prova da PM aqui do Rio e não tá nesse... Isso, falei aí como é que eu lembro? Tá pensando que eu sou bobo? Né? Se você, cara... Depois você me diz aí se você já assistiu a algumas aulas, já viu lá como é que é a plataforma, né? Se você tá gostando. E você, querido, se você vai fazer o concurso da PM, cara, daqui do estado do Rio, pô, você não pode deixar de adquirir o Missão PEMERGE, tá? Não pode em hipótese alguma, tá? O projeto Missão PEMERGE, cara, é o curso para PM do Rio. O único curso que você realmente pode começar a estudar antes do edital sem medo. Porque muita gente, Denaí, não tá comprando nenhum curso, nem esse, nem nenhum outro, e não entrando no presencial, porque tá com medo de perder dinheiro, pois os cursos estão vendendo, né, com a matéria do edital passado. E algumas coisas vão mudar, vai entrar a Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, né, pode entrar aí LRM e tal, provavelmente vai sair História, né, e talvez Sociologia. São chutes, tá, pessoal? Mas uma coisa é certa, algumas coisas vão mudar. E aí muita gente não tá querendo fazer curso agora porque vai jogar dinheiro fora. Você vai comprar um curso e o curso não vem com as matérias certas que vão cair. Aí vão deixar para estudar depois do edital, com medo de perder dinheiro. E aí eu, com a equipe toda, tomei a decisão, nós tomamos a decisão de que nós faríamos um curso independente da matéria que vai entrar. A gente vai colocar na plataforma sem adicionar nenhum real a mais para o aluno. Mas sem adicionar nenhum real a mais para o aluno que já adquiriu o curso. Então a Denaí aí, por exemplo, que já comprou o curso, ela, por exemplo, não vai pagar mais nada. Se vier raciocínio lógico, vai entrar raciocínio lógico lá e você não vai pagar mais nada, Denaí. Nada. Mas, entrando mais matéria, quem comprar dali para frente vai comprar com um preço bem mais alto, tá? Vai comprar com um preço bem mais alto. Por quê? Você vai entrar mais matéria, você tem que cobrar mais caro. O curso está custando menos de R$ 1,30 por dia, se você for dividir no cartão. R$ 1,30 por dia, gente. O que você compra com R$ 1,30? Uma caneta, né? Então, cara, aproveita mesmo, porque o curso realmente está muito bom. E é o único curso que você tem a garantia de que você vai ter todas as matérias, independente de como virar o seu edital. Certo? Então, cara, não dá mole, pelo amor de Deus. Corra desse negócio de fazer o presencial agora, senão você vai perder seu dinheiro, você vai estudar muita matéria que não vai cair, não vai estudar as matérias que vão cair.
algumas. Então, cara, faça as coisas com consciência, faça as coisas certas, tome as decisões certas, porque outro concurso desse só vem daqui a 6, 7 anos, entendeu? Então a sua chance de passar é agora, né? E provavelmente daqui a 6, 7 anos você já estourou o limite de idade, não vai poder fazer outra, beleza? Então é mais ou menos isso, eu não sei, eu acho que fica R$38 por mês o curso, beleza? Então, que bom que você está gostando, Denaí, muito bom mesmo. O curso realmente foi gravado com muito carinho por todos os professores. Eu chamei a melhor equipe que eu conheço aqui do Rio. Eu chamei os melhores que eu conheço, tá? Você fala, Léo, o melhor de geografia foi o que eu chamei lá, que eu conheço. É o Thiago, o melhor de história que eu conheço, o melhor de sociologia, de trânsito, o melhor que eu conheço daqui do Rio, beleza? Sim, Mayara, e é comigo, beleza? Mas alguns alunos vêm me perguntando, né? Ah, Léo, quando que vai entrar a redação? Porque a única matéria que ainda não está na plataforma é a redação. Por quê? Redação muda muito de banca para banca. Saiu a banca num dia, 2 dias depois já vai ter as aulas de redação lá para vocês, tá? Então, redação é a única matéria que você ainda não encontra na plataforma, mas vai encontrar depois. Aí o aluno de vez em quando me pergunta, Léo, quando é que vai aumentar o valor do curso? Uma coisa eu te garanto, o curso vai aumentar, porque vão entrar mais aulas. Então o valor do curso vai aumentar. Agora o pessoal fala, Léo, quando é que vai aumentar o valor do curso? Para eu comprar, para eu saber quanto que eu vou comprar. Gente, isso eu não sei. Vai depender do governador. Vai depender de quando é que vão realmente dizer aí, né, as matérias que vão entrar com certeza. Porque falou hoje que a matéria vai entrar RLM, o valor aumenta amanhã. Agora, se não surgir nenhuma novidade até mês que vem, então o curso vai ficar com o mesmo valor até mês que vem. Então eu não sei se aumenta hoje o curso, se aumenta amanhã o curso ou se aumenta mês que vem. Eu sei que o valor vai aumentar. Uma coisa eu sei, que você precisa começar a estudar agora, porque nós temos um edital muito grande, tá, pessoal? Muito grande. Eduardo, isso aí, cara, tem que ver com o Elias. Se o Elias me pedir, beleza? Aí a gente cai pra dentro. Vitor, pode cair qualquer coisa, cara, mas aí a gente tem que ver a banca primeiro para ver o perfil dela, traçar o perfil dessa banca, para depois a gente ter alguma noção, né, qualquer noção, beleza? De tema, de como virar a redação e tudo, entendeu? Mas, Mayara, vai ter sim a redação lá, assim que pelo menos decidirem qual vai ser a banca, beleza? Então, cara, você precisa adquirir e depois eu vou apresentar para você melhor o curso aqui, tá? E aí diz o seguinte, olha só, número 7, né? Vamos voltar para cá. Encontra-se o mesmo tipo de complemento que o sublinhado no segmento. Aí arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da Amazônia. Ó, mais uma vez o objeto direto, ó. Como aparece, né? Jesus Cristo, aparece muito esse troço. O objeto direto aparece demais, né? Olha só coisa linda. E aí diz o seguinte, ó, quem vasculha alguma coisa, verbo transitivo direto. E áreas aqui, né, objeto direto, né? Eu acho que eu vou gravar, Eduardo, uma aula para São Leopoldo, que eu não consigo mexer no coisa aqui agora. Eu sei que eu vou gravar uma revisão amanhã para Implacável. Eu só não sei se é para São Leopoldo. Eu tenho que ver aqui a mensagem que o Elias me mandou. Mas ele fala que João Barbosa Rodrigues faleceu. Pessoal, quem falece, falece. É verbo intransitivo, então elimina a letra A. A cultura miracangueira continua oficialmente inexistente. Pessoal, o verbo continuar é verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Uma parte das vasilhas apresentava curiosas decorações e pinturas em preto e vermelho. Preto e vermelho não, né? Pelo amor de Deus, tem que ser vermelho e verde. Flusão. Quem apresenta alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Então é o gabarito. Porque na letra D dispunha de diversas peças. Quem dispõe de alguma coisa, verbo transitivo indireto. Diversas peças, objeto indireto, a preposição de. E existem, mais uma vez, o verbo existir, que é verbo intransitivo, porque regiões vai ser o sujeito aqui. Certo? Gabarito
Letra C, com certeza. Olha como é que é tranquilo. Top, né? Que questão legal. Né, pessoal? Coisa linda. Jéssica, aqui são questões variadas. Não foquei em nenhuma banca específica. Beleza? São questões de diversas bancas, bancas variadas. Coloquei muita questão aqui da FCC também, que ela gosta muito dessa banca. Olha só, a poética da recriação do cosmo pelo artista, que para a sua elaboração prescinde da intencionalidade. Diferente, ó. Quem prescinde, prescinde de algo. Olha como pede a preposição de. Logo é um verbo transitivo indireto, nós temos aqui o complemento, um objeto indireto. E ele diz que o verbo que no contexto possui o mesmo tipo de complemento que o sublinhado acima está empregado em. Ou seja, agora acho que é a primeira que ele não pede o objeto direto. Ah, não, teve aquela do falar, né? Que ele não pede um objeto direto, mas sim um objeto indireto. Olha que legal. Então vamos procurar onde que nós temos um verbo transitivo indireto. Porque quem prescinde, prescinde de alguma coisa é verbo transitivo indireto. Da intencionalidade é objeto indireto. Então nós vamos ver. Opa. Obras desta artista antecipam, pela intuição artística, imagem do espaço. Pessoal, quem antecipa, antecipa alguma coisa. Verbo transitivo direto, imagens do espaço cósmico é objeto direto. Então não pode ser a letra A. Propicia uma dupla experiência. Quem propicia, propicia alguma coisa. Verbo transitivo direto. Objeto direto. Top. Depois, Tomi Otaki, deve ser isso, desembarcou no Brasil. Pessoal, quem desembarca, desembarca em. Olha como pede a preposição, ó. Objeto indireto, assim como pediu a preposição aqui também, provavelmente vai ser a letra C, o gabarito. Quando expôs suas gravuras, quem expõe, expõe algo, ó. Suas gravuras, objeto direto. Incita a reflexão. Quem incita, incita algo. Verbo transitivo direto. E aqui nós temos o objeto direto, entendeu? Não tem mistério. Bem fácil, bem tranquilo. E aí, pessoal? Gabarito, letra C, com certeza. Beleza? Rayane, depende. Eu prefiro, eu particularmente, eu acho o CESP menos difícil que a FCC. Eu acho a FCC mais difícil. Entendeu? Eu acho a interpretação da FCC um pouco mais difícil, né? Eu não sei. Eu prefiro. Eu ainda assim acho o CESP mais tranquilo que a FCC. Entendeu? Menos difícil. As duas bancas são bem puxadas, tá, pessoal? Eu acho a FCC mais puxada. Depois ele vem. Análises abrangentes mostram numerosas oportunidades. Queridos, análises abrangentes é o sujeito. Olha lá. Agora uma questão um pouco diferente. Ele pede o sujeito aqui. Quem é que mostra numerosas oportunidades? Análises abrangentes é o sujeito. E aí é só você procurar onde tem um sujeito, ó. Rapidinho você mata, ó. Ó, letra D, ó. Olha lá. Por quê? É o verbo existir, ó. Ainda existem condições semelhantes. Condições semelhantes é o sujeito. Condições semelhantes ainda existem. O verbo existir, tá, pessoal? Ele vai ser sempre verbo intransitivo, ou seja, aquilo que existe sempre vai ser sujeito. Nunca duvide disso. Não confunda o verbo existir com o verbo haver, tá, pessoal? Não confunda. Tá? Rayane, mas isso não. Isso é uma questão de todas as bancas. Todas as bancas, ultimamente, cobram bastante texto, entendeu? Todas, sem exceção nenhuma.
Pessoal, aqui gabarito letra D, o verbo existir nós já falamos muito, né? Vamos pular. Depois ele vem. Número 10. Separei aqui 15 questões, vou fazer rapidinho, tá, pessoal? Até porque qualquer dúvida vai para a aula lá que eu postei aqui na sexta-feira. Pessoal, olha só. Aqui é uma questão até um pouco diferente. Mas olha, pedimos ao amador que procure tirar dela um prazer diferente. Pessoal, quem pede? Nós pedimos, né? Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Agora é um verbo transitivo direto e indireto. Nós pedimos isso aqui, ó. Isso aqui é o objeto direto. Ao amador, objeto indireto. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, nós temos um verbo transitivo direto e indireto, seguido de um objeto direto e também um objeto indireto. Você pediu alguma coisa a alguém. E ele fala que essa oração sublinhada completa o sentido de um verbo. Objeto é complemento de verbo. Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto completa o sentido de verbo. Então, eles vão completar o sentido de um verbo, né? E, pessoal, pedimos ao amador que procure tirar dela o prazer diferente. Pedimos ao amador isso aqui. Pedimos ao amador a procura de tirar dela um prazer diferente. Isso aqui, pessoal, é um complemento verbal e pode ser substituído por um substantivo. Eu não sei se você já estudou oração subordinada substantiva, tá? Que é um caminho para você acertar essa questão. Porque, pessoal, toda vez, sem exceção, grave isso aqui, tá? Vale ouro, ó. Toda vez que você encontra uma oração que você pode trocar por isso, pela palavra isso, como eu fiz aqui, ó, pedimos isso. Toda essa oração aqui você pode trocar pela palavra isso, nós pedimos isso. Toda vez que você pode trocar uma oração por isso, você está diante de uma oração subordinada substantiva. Toda vez. Oração. É só você olhar o isso de cabeça para baixo, ó, de trás para frente. Oração subordinada substantiva. Se ela é oração subordinada substantiva, é porque ela tem valor de substantivo. Só não concordo muito que pode ser substituída por um substantivo, né? Mas, se ela tem valor de substantivo, foi assim que a banca entendeu. Você tem que entender um pouco o segredo da banca, entendeu? E aí, toda vez, trocou oração por isso, oração subordinada substantiva. Se é oração subordinada substantiva, é porque ela equivale a um substantivo. É assim que era para ela ter colocado, é um verbo e equivale a um substantivo. A oração equivale a um substantivo. E não pode ser trocada por um. Isso está errado. Tá? A 11 é repetida, né, pessoal? Vasculham áreas arqueológicas, né, pessoal? Isso aqui é a letra A, né? É repetida a 11. A 11 nós fizemos aqui agora há pouco, ó. Vasculham, tá vendo? Aqui, ó. Número 7. Só mudou a ordem das alternativas. 11 é repetida, questão 12. A Amazônia tem também a maior bacia fluvial. Fluvial é do rio ou da chuva? Pluvial é da chuva, fluvial é do rio. É só você pensar no melhor time do Campeonato Brasileiro, o melhor time do Rio é o Flu. Ou seja, o melhor time do Rio é o Flu. Fluvial é do Rio. Ou seja, a bacia amazônica, a Amazônia, né, na verdade, tem. Quem tem alguma coisa, verbo transitivo direto. A maior bacia fluvial do mundo é o objeto direto, entendeu? Boa noite, Ivone. Tudo bem, meu bem? E ele quer mais uma vez o verbo que exige o mesmo tipo de complemento desse grifado acima é. Vamos ver. Perda de ambientes naturais é maior numa região. O é verbo de ligação. Maior é o predicativo do sujeito. Ele quer o verbo transitivo direto. A maior parte está no Brasil. Cuidado, tá, pessoal? Esse verbo está, quando ele não tiver
um predicativo, porque no Brasil um adjunto adverbial de lugar, esse verbo estar vai ser verbo intransitivo, por mais estranho que pareça, tá? Mas eu falei disso ali. A área de várzea sofre. Quem sofre, sofre com alguma coisa, com a ocupação humana. Na verdade, pessoal, ela sofre. É um verbo intransitivo, tá? Com a ocupação humana, tá muito mais para adjunto adverbial de causa. Levam direto ou indiretamente à perda. Pessoal, quem leva a algum lugar. Levam à perda de habitat. Isso é objeto indireto. Olha a preposição aqui, ó. É detém, tá, pessoal? Quem detém, detém alguém. Ou quem detém, detém alguma coisa. 69%. Objeto direto. Gabarito é a letra E. Questão simples, né? Questão tranquila. Não tem mistério. Tá, pessoal? Tranquilo? Então, bem fácil, né? Bem tranquilo. Não tem mistério. Claro que eu estou fazendo aqui um pouco mais rápido, porque nós tivemos uma aula de teoria aí na sexta-feira, né? Eu creio que vocês tenham assistido. Se não assistiu, assista, que aquela aula, pessoal, é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Tudo bem, pessoal? Queridos, tem algumas pessoas aqui no Instagram também perguntando sobre o concurso, né? O curso da PM. Queridos, não adianta. Esse aqui é o melhor curso para PM aqui do Rio que você vai encontrar. Eu, particularmente, sinceramente, eu não conheço nenhum, cara, que apresente tudo. Cara, você vai pagar acho que R$38 por mês, cara. 38 e alguma coisa por mês. Bota aí 39. Dá R$1 e quanto por dia? R$1 e alguma coisa, né? R$1,50 por dia. Nem isso. Né? Dá menos de R$1,50 por dia, né? Realmente é um curso que, assim, vai ser o diferencial na sua preparação. E é o único curso que você pode comprar antes do edital. Porque você tem que comprar um curso antes do edital, não tem jeito. Tem que começar a estudar agora, antes. Esse aqui é o único que não vai fazer você perder seu dinheiro, porque ele vai ser atualizado semanalmente. Toda semana entram aulas novas lá, então vai ser atualizado com a banca, vai ser atualizado, né, com as novas matérias que vão entrar. Tá para entrar, gente, Lei Maria da Penha na prova da PM. Tá para entrar RLM na prova da PM. Tá para entrar também Estatuto do Idoso. Então, o que acontece? Algumas matérias vão entrar e aí você precisa de um curso que vai realmente te dar essas atualizações, senão você vai comprar um material incompleto. E eu não sei se esse é o único do Brasil que faz isso, mas pelo menos é o único que eu conheço, tá, pessoal? Sem contar que a equipe, né, é absurda. Eu vou pegar português e redação. Português já está completo, redação vai entrar. Francisco Batista, Direitos Humanos. Paulo Daniel, todo mundo aí que deve conhecer o Paulo, né? Informática. Marconi Cabo de História, é um dos melhores professores de História que conheço. Tiago Mendes, Geografia, é o melhor professor de Geografia que eu conheço. Esse é o melhor. Felipe Lima, de Trânsito. No Rio de Janeiro, em trânsito, leis de trânsito, ele manda. Não tem jeito, no Rio ele é o melhor que tem. E o José Carlos, de Sociologia, né? Sociologia. O Zé Carlos, para mim, é o melhor, mas eu também só conheço 3. De Sociologia, só conheço 3 professores. Para mim, o Zé Carlos tá acima, né? Ele é muito bom, um professor muito top, gosto muito dele. Beleza? Não, Priscila, pro INSS o meu curso será só de língua portuguesa, tá? Inclusive, já tá sendo vendido, beleza? Se você quiser, é o específico para o CESP. Beleza? Pessoal, o link para a compra desse curso, top, você já está na plataforma, né? Já somos mais de 150 alunos nesse curso. Ou seja, 150 alunos que com certeza vão passar na prova. Com certeza, porque já estão estudando muito antes do edital, entendeu? Então, já sabe que as vagas aí, algumas já estão separadas para eles. Queridos, esse curso aqui, tá, pessoal? O link dele tá aí na biografia. É só você clicar nesse link. Você pode dividir em até 12 vezes, 10 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Se eu fosse você, sinceramente, eu dividiria em 6 vezes. Que aí você vai pagar papo de R$2 por dia até a prova. Entendeu? Ou seja, cara, R$2 por dia para você conseguir a sua aprovação. Cara, se você for optar para fazer um presencial, por exemplo, se for um presencial completo, que tudo que tem aqui, você vai gastar no mínimo com curso, trajeto, material,
tudo, que você também gasta dinheiro para ir ao curso, né? No mínimo uns R$1.600, R$1.800 com a mensalidade, entendeu? Então, realmente, pessoal, o link tem aqui. Qualquer coisa você me chama no Instagram ou me chama lá no WhatsApp, te passo o link, mas o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Adquira o curso, cara, o mais rápido possível, porque o edital é enorme. Enorme, enorme. Você vê o cronograma que já tem, das aulas que já tem ali, é muita aula, gente. E você precisa assistir a todas elas, entendeu? Não pode deixar de assistir. Tá bom, pessoal? Então, cuidado, tá, pessoal? Não dê mole, beleza? Adquira o mais rápido possível. Comece o curso o mais rápido possível, porque você não pode esperar o edital sair. Porque se você esperar o edital sair, você não vai passar, cara. Não tem como, é impossível, tá bom? Não tem como. Depois, a número 13, desculpa. Mas esse sentimento põe em relevo um contexto social. Pessoal, quem põe alguma coisa. Verbo transitivo direto. Põe o quê? Um contexto social, objeto direto. Mais uma vez, ele quer o tal do objeto direto. Vamos ver se a gente acha. E aí, a música ambiente que toca no interior. Pessoal, a música toca. Isso aqui é verbo intransitivo. A música toca, não pede complemento. O desenvolvimento técnico caminhou de mão dada. Quem caminha, caminha também. É verbo intransitivo. De mão dada é o modo como ele caminhou. Agora, a modernidade o intensificou. Cuidado. Quem intensifica alguma coisa. Verbo transitivo direto. Esse ozinho, sempre ligado a um verbo. Falamos disso bastante na aula teórica lá. Objeto direto sempre. E aí acabou. Quem desfruta, desfruta de. É verbo transitivo indireto. Pede a preposição de, tá vendo? Objeto indireto. Como um invólucro que lhe é, ó, o verbo é. Verbo ser, verbo de ligação, indiferente predicativo do sujeito. Gabarito, letra C, objeto direto, assim como no enunciado. A sintaxe não é difícil, pessoal, você só precisa estudar certo. Se você estudar certo, com certeza você vai ter seu gabarito, entendeu? Ó, aí aqui, de acordo... Agora uma questão um pouco diferente, aqui já não é transitividade, é regência. Mas, pessoal, os alunos obedeceram o professor. Tá errado. Porque quem obedece, obedece a alguém. É verbo transitivo indireto. Então, obedeceram ao professor. Então, não pode ser aqui. Ele quer que tá correta. Onde tem um, você vai eliminar. O bairro em que chegamos não, porque quem chega, chega a algum lugar. Então, seria o bairro a que chegamos. Você chega a algum lugar, tá, pessoal? Você chega ao Rio, você chega ao curso, você chega a Magé, você chega a algum lugar. Beleza? Marcos, depende muito da banca, tá, cara? Porque se for uma banca muito fácil, a galera não costuma comprar um curso de língua portuguesa específico. Completo não, sinceramente o completo, o último que eu lanço é o da PM, porque, cara, dá muito trabalho você coordenar um curso, né? Muito trabalho, sinceramente, dá muito trabalho, muito estresse. Então eu prefiro lançar os meus cursos, né, de língua portuguesa sozinho e tal, né? Porque realmente dá muito trabalho, Deus me livre. Né? Esse da PM tá dando um retorno muito bom, tá? Sim, mas tá me desgastando muito, entendeu? Tô muito cansado, sinceramente. Mas... tá um curso muito top, porque, cara, quando eu pego para fazer, eu tento entregar o melhor possível. Você vê que eu coloco ali? Sempre na propaganda dos cursos. É o melhor, é o mais completo do Brasil. Por quê? Tá? Quando eu lanço um curso, é sempre o mais completo. Tanto com teoria, quanto as questões da banca. Entendeu? Se eu encontrar um mais completo, eu gravo mais só para ser o mais completo do Brasil de determinada banca. Então, todo concurso que eu lanço é sempre muito completo. E esse da PM eu tô tentando lançar, eu lancei com todas as matérias. E, pô, cara, deu muito trabalho. Então eu não vou fazer de novo não, entendeu? Não vou mesmo, de jeito nenhum. Só com o português mesmo. Então, pessoal, a 2 também tá errada, né? E aí a letra A tá certa, porque ele me lembrou, né? Quem se lembra de alguma coisa, né? Preposição aqui, objeto indireto, tá tudo certo, né? Então a 3 aqui, tá, pessoal? Letra A, no nosso gabarito.
Vamos para a última questão. Aí sim, uma questão clássica de análise sintática, né? Ó. E ele diz que eu podia mesmo contar-lhe agora a minha vida inteira, mas quem conta alguma coisa a alguém. Eu contei o que? A minha vida inteira é objeto direto. O lhe ligado a verbo sempre vai ser objeto indireto. Respectivamente é na ordem. O lhe é objeto indireto, então elimina A e D. E minha vida inteira é objeto direto, então só sobrou aqui. Na verdade, só sobrou a letra C, né? E existem, ou o verbo existir, aquilo que existe é sempre o sujeito e é o nosso gabarito. Com isso, chegamos ao fim de mais uma segunda-feira em que estamos aí sempre juntos, né, pessoal? Espero que você esteja aprendendo muito com essas nossas aulas de segunda. É claro, tá, pessoal, que tudo que a gente tem aqui segunda-feira é 1%, 2%, 3%, 4% no máximo, 5% ali de tudo que você tem nas nossas plataformas, né? Eu realmente fico muito desgastado porque quando eu entrego um conteúdo é de verdade. Então, pessoal, quem for adquirir esse curso do Missão PEMERGE aí, cara, não dá mole. E há outros, né? Eu tenho um curso completo para FGV, que eu sempre falo, é o mais completo do Brasil disparadamente, caso você queira. Só você me chamar. O link também está aqui na descrição do vídeo. Tem o completo para o CESP, que eu não coloquei o link aqui ainda, mas é só você me chamar que eu te passo o link do CESP, né? Tem um da VUNESP, enfim. A gente tem vários cursos aí específicos para as bancas. Mas hoje, né, aqui o foco total, né, o que está realmente parando o Rio de Janeiro é o concurso da PM. O concurso da PM. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido tudinho que eu falei aqui. Fiquem com Deus, estamos juntos, façam parte do Missão PEMERGE, você que vai sim, né, fazer esse concurso da PM. Não vai ser um concurso fácil, vai ser um concurso muito disputado, embora tenha ali, né, muitas vagas, vai ser sim um concurso bastante disputado. Queridos, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Priscila, Yala, Denaí, né? Muito obrigado aí, Marcos, tamo junto. Vocês que ficaram do início aqui ao fim, eu sei que é difícil, né? Segunda-feira à noite aí, todo mundo chegando no trabalho, querendo descansar, né? Ficar olhando pra minha cara aí não é muito fácil, não. Mas tamo junto, pessoal. Um forte abraço pra vocês, um prazer enorme. Segunda-feira que vem estaremos aqui mais uma vez. Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda segunda nós estamos aqui ao vivo, falando muita coisa, entregando muito conteúdo. Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto.